Olha, eu de novo aqui vim trazer mais um resumo de estudo para ir aguçando aí a sua curiosidade sobre esse assunto. E, obviamente, é um assunto escatológico também, obviamente, né? E, enfim, hoje eu vou falar resumidamente sobre as 7 festas de Deus, tá? São festas que elas acontecem de forma anual, porém essas festas, além de ter esse cumprimento anual, esse cumprimento, digamos assim, simbólico, elas foram e serão cumpridas de forma literal. Como assim? Primeiro, as 7 festas são divididas em 2 partes. Tem as festas da primavera, que são as 4 primeiras que elas já se cumpriram. As 4 primeiras são Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Essas já se cumpriram de forma literal, festas de primavera. Como que elas se cumpriram de forma literal? Com Jesus. Então, Jesus foi a Páscoa, ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal, aquele animalzinho que era morto todos os anos para tirar o pecado do povo, foi uma representação de Cristo, do que Cristo faria quando ele viesse. E Cristo veio e ele fez isso de forma literal, ele morreu por nós, como esse cordeiro para tirar o nosso pecado. Então, Páscoa se cumpriu, Pães Asmos se cumpriu, porque Cristo é o pão que desceu do céu e é o pão sem fermento. E a Bíblia, quando fala de fermento, ela fala de hipocrisia. Então, Cristo não tinha pecado, ele não tinha hipocrisia. Depois foi a festa das primícias. Cristo é as primícias dos que dormem, né? Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E abrindo aqui um parênteses, quando se fala de ressurreição, a Bíblia fala da ressurreição tanto de você morrer e voltar a tornar a ter vida, mas também fala da ressurreição, que é a glorificação, que é a transformação desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, que foi... Deixa eu te dar um exemplo, pera lá. Lázaro, né? Quando fala que Cristo é as primícias dos que dormem, foi o primeiro a ressuscitar, tipo, é normal que venha na nossa cabeça, nossa, mas como assim Lázaro ressuscitou antes? Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas assim, Lázaro, ele teve uma ressurreição de tornar a vida, ele voltou a viver, né? E ele, depois, em algum outro momento, ele morreu. Quando fala de ressurreição, que Cristo é as primícias, é a ressurreição da glorificação, a transformação desse corpo corruptível para um corpo glorioso. Então essa é a diferença. Então Cristo foi o primeiro a ter esse corpo transformado, a ter esse corpo glorioso. Então Cristo cumpriu a festa das primícias e depois teve a festa de Pentecostes, né, que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Cristo, que foi o derramar do Espírito Santo. Então essa festa ela já se cumpriu na sua forma literal. Agora faltam mais 3 festas para serem cumpridas. São as festas de outono. Então quais são elas? São as festas das trombetas, as festas da expiação e tabernáculos. São essas 3 festas que ainda faltam ser cumpridas até, né, que Jesus volte. Então as trombetas é para alarmar um povo, é para reunir um povo, é para chamar atenção. As trombetas antecedem coisas importantes que vão acontecer. Depois acontecerá a festa de expiação, né? Que a expiação vai ser aquele momento que a gente vai estar com a cara no pó, que a gente vai estar vestido de saco de cinzas durante a grande tribulação, passando pelo fogo, né? Passando por tudo ali que a gente tiver que passar, para testificar mesmo a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus. Então vai ser esse momento que a gente vai estar ali se humilhando na presença de Deus, que a gente vai estar espiando, vai estar acontecendo a expiação, né? Da nossa alma, da nossa arrogância, da nossa altivez. Então, nesse momento estará acontecendo a festa de expiação e depois a última festa, que é a festa dos tabernáculos. Ai, meu Deus, que a gente vai tabernacular com Cristo, né? É quando a gente estiver com Ele, é a festa da Nova Jerusalém. Gente, ai, meu Deus do céu. Deixa eu me acalmar. Então essas são as 3 últimas festas que vão acontecer, que são conhecidas como festas de inverno. Ok. No meio de tudo isso, tem outra festa, digamos assim, que é o Ano Jubileu. O que é o Ano Jubileu? Deus diz assim para o povo de Israel:
vocês vão semear, trabalhar a terra de vocês vão plantar, vão colher durante 6 anos. No 7º ano será ano de descanso, ano sabático. É um ano consagrado ao Senhor, que vocês vão deixar a terra descansar. Vocês não vão fazer nenhum trabalho, vocês não vão colher nada. Vocês vão semear e colher durante 6 anos, guardar o que precisa para o 7º ano. Nenhum trabalho. E isso deveria ser repetido por um ciclo de 7 vezes. Então, 7 vezes 7 anos, 49. E no ano seguinte, que é o ano 50º, é o ano jubileu, que é um ano de libertação dos cativos, é um ano de apregoar o arrependimento. Eu vou ler aqui um pouquinho para você sobre isso. Levítico capítulo 25, no versículo 8. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão 49 anos. Então, no ano 7º, aos 10 do mês, farás passar trombeta de jubileu. No dia da expiação fareis passar trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade à terra e a todos seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. No ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem colhereis o que dele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas da separação. Porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. No ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então, assim, de novo, falando que eu tô trazendo tudo bem resumido, é só para aguçar mesmo a sua curiosidade, porque depois a gente vai vir aqui falar de forma mais profunda. Agora eu vou te falar uma coisa que vai te chocar. Mas a Terra não tem esses milhares de anos aí que a ciência fala pra gente, que a gente aprendeu na escola. Não tem, tá bom? Deus criou a Terra em 6 dias e descansou no 7º. Do mesmo jeito é o tempo de duração da Terra. A gente tem 6 milênios para fazer as coisas, 6 milênios de tudo que a gente conhece e tudo que a gente vive até hoje, porque a gente está quase chegando no 6º milênio. E o 7º dia, que será o 7º milênio, será o ano de descanso. Então é aí que você consegue ver que o milênio de Cristo ele é literal, porque será esse 7º dia de descanso. Como você viu aqui em Levítico, sobre o ano de jubileu, Deus sempre consagra o 7º, sempre o 7º é separado, sempre é. Então, por mais que isso seja cumprido de forma literal, ele vai ser, eu não sei te falar de outra forma, mas vai ser mais literal ainda, não sei se eu me explico, mas isso vai acontecer realmente. Esse 7º dia, que é o 7º milênio, ele vai acontecer de descanso, realmente vai ser o milênio, o reinado de Cristo. Então, vou deixar a sua cabeça aí ferventando, tá? Para depois trazer o estudo mais aprofundado, mais detalhado. Mas enquanto isso, vai buscando você mesmo fazer o seu estudo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E o maligno, ele é o pai da mentira. Então, se o mundo jaz no maligno, é bem óbvio a gente entender que a gente vive no meio de mentira. Então, assim, ai, Bárbara, eu não acredito nessa coisa de que a Terra não tem milhares de anos e os fósseis que são encontrados são datados de tantos milhares de anos e nananã e nananã. Aí vai de você, do que você acha, tá? Eu baseio a minha vida na Bíblia e eu tenho certeza que isso daqui é a verdade, que isso daqui é a realidade. E eu sei que a Terra não tem esses bilhões, milhões de anos que dizem aí. E aí você acredita no que você quiser, você é livre, você tem um livre-arbítrio, é você e com você, entendeu? Só que é a minha obrigação te falar qual que é a verdade. Mas aí é a sua escolha você acreditar ou não, tá bom? Então pega a tua Bíblia, já começa a estudar, já busca sobre esse assunto, já busca entender as festas de Deus. É super legal conhecer as festas, entender sobre o ano do jubileu e tudo mais. Enfim, você é só pedir para Deus, para Ele te dar revelação, para Ele te dar entendimento, para Ele te dar discernimento, e Ele vai revelando as coisas para você. Você vai buscando informação na internet, você vê alguns vídeos que você pega ali uma peça, você encaixa no teu estudo e, era aquilo que faltava para sua linha de raciocínio fechar e concluir, sabe? Então, assim, busca. Você precisa buscar. Deus, Ele quer te dar tudo que você precisa. Você precisa de revelação? Deus quer te dar. Você precisa de entendimento? Deus quer te dar. Você precisa do quê? Peça para Deus, Ele quer te dar. Ele fala que a gente tem que pedir.
Se a gente pedir com fé, crendo, pedir em nome de Jesus Cristo, Ele vai nos dar. Então, pega a tua Bíblia, tem esse interesse de conhecer a verdade, tem esse interesse de se aprofundar no conhecimento de Deus, pede para Ele. Eu sei que no começo não é nada fácil a gente entender a Bíblia. Eu lembro que eu lia isso e não fazia sentido nenhum na minha cabeça, pensando, meu Deus, isso é uma confusão, não faz sentido nenhum, nada com nada. Mas quanto mais você busca, quanto mais você lê, mais fácil vai ficar, tá? Eu te prometo isso, pode ter certeza. Então busca que você vai encontrar, tá? Então eu deixo mais esse resumo aqui hoje e aí eu vou trazendo aí mais estudos, mais aprofundado, de forma mais aprofundada. Então, um beijo.